Amigos do canal Calcio Parlato, chegou a hora de falar do Big Match da rodada número 8, o penúltimo jogo, já que na segunda-feira teremos o jogo da Fiorentina, que vai jogar lá em Veneza, a Venezia Fiorentina. Hoje, Juventus-Roma, um jogo não muito bonito, pelo contrário, um jogo até bastante truncado. Entre os melhores jogos previstos para essa rodada, com certeza, Juventus-Roma decepcionou. Do ponto de vista do jogo, sempre lembrando o ponto de vista do não-torcedor. Né? Temos dois pontos de vista no futebol. O ponto de vista do torcedor, que ganhando o jogo bonito, o jogo feio, é importante ganhar, e o ponto de vista do crítico, do esportista, do torcedor do bom futebol, que se queixa, como nesse caso, quando o futebol fica longe de ser um futebol bonito. E, de fato, se a gente pensa nos jogos, por exemplo, da Atalanta contra o Empoli, ou do próprio Milan, por exemplo, da Lazio contra a Inter, jogos muito interessantes, né? Sobretudo Lazio e Inter, mas o próprio Milan-Verona, sem dúvida, jogos intensos, com jogadas, com esquemas táticos definidos, mas não por isso jogos tão truncados. Juventus-Roma não foi assim. É um jogo amarrado, um jogo com muitos erros, e, apesar disso, evidentemente, teve um vencedor, que foi a Juventus. Merecida essa vitória? Não. Francamente, não. O próprio Allegri reconheceu isso, mas isso é ótimo. Não duvidamos sobre o seu caráter, né, sem dúvida, mas, de fato, estamos falando de um jogo que a Roma conseguiu jogar de igual para igual. O que fez a Juventus ganhar? Talvez algum momento, algum episódio de sorte. Né? Algum episódio de sorte quando, de fato, a Juventus, por exemplo, conseguiu um empate, por exemplo, da Roma, no pênalti, que foi claramente batido errado, talvez até em função da discussão, né, que o Veretout e o Abraham tiveram, mas outros episódios ou outros momentos em que, de fato, o Szczęsny, dessa vez bastante decisivo, conseguiu defender a porta. A Roma jogou bem em alguns momentos, ou pelo menos jogou de forma equilibrada. Jogar bem, no meu ponto de vista, é quando se desenvolve um jogo bonito. Acho que a Roma sentiu muito a falta do Zaniolo, que saiu precocemente. Talvez com ele em campo as coisas seriam diferentes. Do lado da Juventus, se jogou aquele jogo em que o Allegri prefere esperar o adversário para tentar contra-atacar. É uma necessidade que agora parece se tornar uma virtude. É um jogo difícil de ser considerado bonito ou interessante. É um jogo que tem a sua efetividade. Allegri ganha 1-0 e está feliz. O que importa são os 3 pontos. O torcedor do Juventus está feliz. O espectador, neutro, diz: meu Deus, que joguinho mais ou menos. É, de fato, foi um joguinho mais ou menos, mas entre dois times que são abaixo dos times que estão lá na frente. Estou falando de Milan e Napoli. Hoje, não tem comparação entre esses 4 times. O Milan e o Napoli jogam um futebol objetivo, bonito, amplo, de amplo respiro, jogam um futebol consciente, jogam um futebol agressivo, ao mesmo tempo tem noções claras de quando é o momento de conter e quando é o momento de ir para frente. Ficou claro hoje no jogo do Napoli contra o Torino, enquanto a Juventus e a Roma têm grandes dificuldades. A Juventus não por falta de qualidade,
a Juventus por uma escolha tática nesse momento de querer aproveitar o momento ruim inicial, que foi muito abaixo das expectativas, tanto que hoje a Juventus está a praticamente 10 pontos do líder, e a Roma que tem outro tipo de problema. O problema da Roma é de ordem, sim, numérico-qualitativo. E é clara a polêmica interna que, a meu modo de ver, o Mourinho faz quando ele não aproveita as substituições e só faz duas substituições. Uma obrigatória, porque o Zaniolo se machucou, e outra o Mourodorov no meio do segundo tempo. Fim. Com 5 substituições disponíveis, ele só fez 2. O que ele quer dizer com isso? Ele justifica dizendo, mas o time estava jogando bem. De fato estava jogando bem. De fato estava merecendo empate, mas o Inzaghi ensina, né, certo? Quando ele, naquele jogo que trocou 4 jogadores de uma vez, só imediatamente a Inter empatou e depois acabou ganhando o jogo, o que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que você pode decidir através das substituições, das alterações, desde que você tenha qualidade. A mensagem do Mourinho é para o clube, para os donos do clube, para a diretoria do clube. Senhores, se eu estivesse mexendo, estaria piorando a qualidade do time. Essa é a mensagem. E essa mensagem talvez nem todo mundo foi captada, mas para quem conhece Mourinho, é algo extremamente claro. É uma coisa que o torcedor da Roma precisa entender. Quando o Mourinho chega, fala assim, não me cobre nada esse ano, ele não quer ser cobrado. Ao mesmo tempo, ele está sendo muito tranquilo em relação também à arbitragem, que foi discutível, né? O Orsato é um juiz que tem um pulso muito firme, mas é aquele juiz que gosta muito de aparecer. O Orsato já começa a cansar um pouco nessas suas atitudes em qualquer jogo que ele apite, seja de seleções, seja de Champions League, sobretudo do Campeonato Italiano, onde ele precisa sempre mostrar que é ele que manda, e não é desse tipo de juiz. Bem-vindos os juízes mais jovens, muitos que apitam pela primeira vez na Série A e que estão dando um banho de fato de como se apita um jogo. Orsato, por favor, deixe espaço para os jovens, vai para o VAR, você já deu o que tinha que dar, e hoje ele foi irritante em algumas questões, sobretudo nessa questão dos 3 minutos de acréscimo. Foi absolutamente provocatório, né? E ir lá, platealmente, conversar com o Mourinho daquela forma. Ou você dá amarelo, ou você, de fato, dá, no mínimo, 5 minutos de acréscimo. Né? Então, mesmo assim, o Mourinho não tem caído na provocação, me surpreende isso. Né? Ele até esboçou uma reclamação, mas depois, na frente das câmeras, na frente dos jornalistas, ele tem mantido low profile. Né? Não sei quanto isso vai durar, mas isso é um sinal muito importante para o clube. Ou seja, não vamos se queimar esse ano. Vamos tentar construir alguma coisa esse ano. Mas, dessa forma, vai ficar difícil a Roma ficar entre os primeiros 4. Por quê? Porque, com certeza, a Juventus, o Napoli e o Milan jogam, têm um futebol muito melhor do que a Roma. Com certeza, a Atalanta é superior como jogo e como qualidade de jogadores para a Roma. E a Lazio é superior à Roma. Eu coloco essas 4. Eu não vou colocar nem a Inter de Milão, não vou colocar a Juventus, que de fato me parece essa Juventus não me parece que tenha grande qualidade, joga um futebol muito minimalista, joga um futebol muito básico e tem mostrado ainda toda a qualidade que tem potencialmente. Né? Então, não vejo a Roma capaz de melhorar o 7º lugar do ano passado. E isso é, para o torcedor da Roma, motivo de grande preocupação. O torcedor da Juventus, evidentemente, deve ter paciência. Acho que jogos da Champions League pode, nesse caso, mostrar algo de um pouco diferente, uma decisão por parte da Levy de jogar de uma forma diferente, mas eu acho que
o Allegri precisa sair um pouquinho dessas amarras. Hoje, por exemplo, a entrada de Arthur, em uma, duas jogadas, aquelas jogadas em velocidade que ele aprendeu a fazer quando chegou na Juventus, mas quando já jogava no Barcelona, ele dá aquelas aceleradas que precisam. Né? O Locatelli, ótimo jogador, ótimo volante, mas com o Arthur do lado, por exemplo, em vez que no lugar do Locatelli, de repente isso seria uma dupla fantástica. E parar com esse 4-4-2 que, de fato, com centroavante que você não coloca Caio Jorge, não coloca o Morata, né? Mas coloca o Chiesa para ser segunda ponta junto com Kim. O Chiesa sumiu. Né? Quantas vezes, quando o Chiesa jogava na Fiorentina, ele jogava no 3-5-2 e tinha dificuldade. Por quê? O grande lance do Chiesa, como também ele mostrou na seleção italiana, é partir pelo lado e depois se acentrar. Partir pelo lado, acelerar, fazer aquela aceleração violentíssima que nenhum zagueiro consegue acompanhar. E não adianta dizer que agora vale 100 milhões, se depois faz jogos que nem fez hoje. Um jogo abaixo da crítica. Um jogo da nota 6. Né? Um campeão, não deixa de ser um campeão por causa de um jogo desse, mas é um campeão que pode dar mais, talvez, porque não é bem aproveitado. Não tem nada a ver, Allegri, eu e Allegri somos melhores amigos, Allegri não, absolutamente nada, nenhum problema, mas na hora da substituição o Chiesa ficou pé da vida, ficou claro. Ele não está satisfeito e o Allegri precisa melhorar isso, senão a coisa pode desandar. Me delonguei um pouquinho hoje, mas esse era o big match da rodada, 1-0 para o Juventus, imerecido, comecei dizendo isso, finalizo dizendo isso, o empate seria mais do que justo, mas vamos ver só os números desse jogo de forma bastante rápida para poder identificar isso, né, que a gente estava falando em termos de justiça termos, como sempre digo, que não existe, não deveria existir no futebol, mas que a gente acaba usando. Posse de bola exatamente idêntica, 50 e 50. A Roma chutou mais no gol, a Roma chutou mais no total, mesmo fora da direção do gol. A Juventus não teve nenhuma cobrança de escanteio. Tiveram o mesmo número de passe. A Juventus fez muito mais faltas, né, o dobro de faltas, e a mesma situação de cruzamentos, dribbling, 13 dribbling contra 6. E, de fato, números que mostram como a Roma, de fato, jogou mais. E, finalizando aqui, a classifica das primeiras 5, o Napoli 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio 14. Essa é a classifica, provavelmente não atualizada. Vamos atualizar aqui. Pronto, agora sim. Nós temos uma atualizada. Com 8 jogos, Napoli 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio, Atalanta e Juventus 14 pontos. A Fiorentina joga amanhã, está com 12 pontos. Em caso de vitória, pode alcançar a Roma no 4º lugar. Isso, portanto, é o Calcio Parlato, o canal do futebol italiano. Agradeço a audiência de vocês, como sempre, e antes de encerrarmos o dia, lembre-se, vamos ler junto a Gazzetta dello Sport, que se preanuncia bem interessante. Tchau!